Há uma verdade que ecoa através das eras, uma verdade que nos alcança nas horas mais sombrias de nossa alma: o perdão. Uma luz brilha, tênue e frágil, mas sempre presente, mesmo nos recantos mais escuros de nossos pecados. Jesus, o Salvador, proclamou em tempos antigos que todo pecado pode encontrar a misericórdia, encontrar o abraço acolhedor do perdão divino. Apenas um pecado, somente um, paira na sombra da condenação eterna, onde a pena é a segunda morte, no lago de fogo. Quantos se encontram à beira desse abismo, temerosos de serem consumidos pela chama da condenação? Alguns pensam que é reservado para os crimes mais atrozes, para os corações mais endurecidos, para os espíritos mais rebeldes. A carga pesada que é acreditar que nossas transgressões, grandes ou pequenas, nos afastaram irremediavelmente da graça. O divórcio, o suicídio, as manchas de nossas vidas parecem grandes demais para serem lavadas, grandes demais para serem perdoadas. Mas ouçam, até mesmo os pecados mais hediondos podem ser redimidos. Até mesmo corações mais endurecidos podem encontrar o caminho de volta para casa, se apenas houver arrependimento sincero, se apenas houver um lampejo de esperança. Paulo, o perseguidor, encontrou a luz no meio das trevas. O rei Davi, manchado pelo sangue e pelo desejo, encontrou a pureza em lágrimas de arrependimento. Moisés, o cético, encontrou fé nos braços do Criador. Pedro, o negador, encontrou perdão nas lágrimas do remorso. Sim, somos todos pecadores, peregrinos em busca da graça divina. Em nossas fraquezas, Deus encontra paciência. Em nossas quedas, Ele encontra compaixão. Não permitam que a sombra do desespero os envolva. Não permitam que a mentira de Satanás os engane, fazendo-os acreditar que ultrapassaram o limite. Enquanto houver ar nos pulmões, enquanto houver um lampejo de vida, há esperança para os perdidos, para os cansados, para os quebrantados. Deus não é um juiz implacável, mas um pai amoroso que anseia pela reconciliação de seus filhos. Ele não deseja a morte do ímpio, mas anseia pela vida, pela renovação, pela redenção. E quanto ao pecado imperdoável, aquele que faz tremer até os mais corajosos, Jesus nos ensinou que toda blasfêmia, todo pecado, pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso significa? Não é uma palavra falada, mas sim a recusa em ver a luz, a recusa em reconhecer a obra do Espírito, a recusa em aceitar o perdão que nos é oferecido. Então, se algum de vocês se encontra perdido nas sombras do pecado, se sente o peso do fardo esmagador, saibam que há esperança. Há uma estrada de volta para casa, há uma mão estendida, há um amor que nunca falha. Que nossos corações se abram para a graça, que nossos espíritos se ergam das cinzas, que nossas almas encontrem descanso na promessa eterna do perdão divino. Nos sussurros do vento, nas sombras da noite, há uma verdade que ecoa além do tempo, uma verdade que toca o cerne de nossas almas, o perdão, o peso dos nossos atos e a luz da redenção. Jesus, o Salvador, em meio às multidões, advertiu sobre um caminho sombrio, um precipício onde o perdão parece inalcançável. Ele não os acusou de blasfêmia contra o Espírito, mas os alertou sobre a estrada perigosa que estavam trilhando. O que ele quis dizer com blasfemar contra o Espírito? Não foi um grito desavisado, mas sim a rejeição consciente da luz, uma escolha de enxergar o divino e chamá-lo de trevas. Os líderes tão versados nas Escrituras viram os milagres, sentiram a presença do divino e ainda assim, por orgulho e medo, o acusaram de ser um emissário do maligno. O pecado imperdoável não é cometido na ignorância ou na fraqueza. Não é para aqueles que questionam ou buscam a verdade. É uma jornada de conhecimento íntimo, de consciência aguçada, onde se escolhe deliberadamente o caminho das trevas, mesmo conhecendo a luz. Hebreus fala sobre o conhecimento da verdade, sobre a rejeição consciente do sacrifício divino. É uma escolha feita com os olhos abertos, um desafio lançado, uma recusa obstinada ao arrependimento. O pecado voluntário é um ato de determinação, uma decisão sem remorso, uma escolha de seguir as sombras, mesmo quando a luz brilha diante de nós. Mesmo os que caminharam nos desertos do pecado, mesmo os que se curvaram perante a cruz, ainda enfrentam a tentação da escuridão. Nas dobras da alma, na clareira do coração, há uma batalha eterna entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas.
E em meio a essa luta somos chamados a escolher, a erguer a bandeira da verdade, a buscar a redenção, mesmo quando as sombras ameaçam nos envolver. Que nossas escolhas sejam guiadas pela luz, que nossos passos encontrem o caminho da verdade, que nossas almas encontrem descanso na promessa do perdão divino, mesmo quando a escuridão parece mais densa. Que possamos, mesmo diante da tentação, encontrar a coragem de escolher a luz, de abraçar a graça, de nos render ao amor, que nunca falha. E que em cada escolha, em cada passo, possamos encontrar a esperança que nos sustenta, a fé que nos guia e o perdão que nos redime. Nas dobras do tempo, nos suspiros da alma, encontramos o dilema que assombra os corações. O conflito entre a luz e as sombras, entre a busca pela redenção e a queda no abismo do pecado. Paulo, o sábio, pintou com palavras o embate interno que todos enfrentamos, o desejo pelo bem, manchado pela prática do mal. Oh, como o coração anseia pela pureza! Mas as correntes do pecado nos arrastam para longe da luz. Cristo, o Salvador, ofereceu a chave para a libertação, o perdão que lava nossas almas em lágrimas de arrependimento. Sua morte é o testemunho do amor incondicional, da graça que transborda dos céus. Mas há um pecado que paira como sombra sinistra, uma escolha deliberada de virar as costas à luz, de rejeitar a graça oferecida. É o pecado intencional, o insulto ao Espírito Santo que nos guia. Hebreus ecoa como trovões, advertindo sobre o terrível julgamento que aguarda os que pisoteiam a aliança divina, que profanam o sangue derramado por redenção. É uma escolha feita com olhos abertos, uma recusa obstinada ao arrependimento, uma dança perigosa nos limites do abismo. Mas mesmo na escuridão, mesmo nas trevas mais densas, há uma luz que brilha, uma esperança que nunca se apaga. Mesmo os perdidos, mesmo os que caminham nas sombras, ainda podem encontrar o caminho de volta para casa, se apenas ousarem buscar a luz. Que nossas mãos se estendam em compaixão pelos perdidos, que nossos corações transbordem de amor pelos que tropeçam no caminho. Não julguemos, mas mostremos o amor de Cristo através de nossas ações, através de nossas vidas transformadas pela graça. Lembremo-nos, queridos, que somos todos peregrinos nesta jornada, todos necessitados da misericórdia divina. Em nossas fraquezas, encontramos força naquele que nos sustenta, naquele que nos ergue das cinzas e nos renova com seu amor. Que nossas orações sejam como incenso em busca de perdão e renovação. Que nossos passos sejam guiados pela luz, pelo amor que transcende todas as barreiras e nos une em comunhão uns com os outros. No fim, queridos, que nossa vida seja uma canção de louvor, a graça divina que nos resgata do abismo e nos eleva às alturas da redenção. Que possamos glorificar a Deus em tudo que somos e fazemos, refletindo seu amor infinito em cada respiração, em cada batida do coração. Amém.